Boa tarde a todo mundo que conseguiu ficar online, mesmo com essa internet horrível, que é a internet brasileira. A minha tá aqui meio capenga agora. Entrou muita gente, tá perigando cair. Mas bom. Então, esse é o primeiro seminário digital, via virtual, na verdade, do LASIK. Eu gostaria de agradecer a professora Lígia Vieira, que conversou muito comigo aí nas últimas semanas, a gente tentando organizar a realização do seminário nesses novos moldes do LASIK. E ela vai trazer um tema que, bom, eu não sou a pessoa mais experiente do grupo, mas eu, no contato que tenho com o LASIK, vi muito pouco sobre, que é a epistemologia de Bourdieu. Então, acredito que vai ser interessante para a gente conhecer um pouco, não só para mim, mas também para quem já conheça, porque é sempre legal revisitar e rediscutir esses assuntos. Bom, então, professora, muito obrigada pela presença e fique à vontade. Vamos tentar aqui realizar esse seminário digital da forma mais dinâmica possível. Obrigada. Eu queria agradecer a Letícia Olival. Há algum tempo que esse seminário deveria ter acontecido e agora nós conseguimos viabilizar. É uma oportunidade de discutir essa questão em outras áreas do conhecimento, né? Eu sou da saúde coletiva, tive essa passagem na sociologia francesa, lá com o grupo de Bourdieu, mas toda a minha atuação é na área de saúde coletiva. Bom, o plano da apresentação, essa é uma pesquisa, uma linha de pesquisa que eu desenvolvo desde 2006, embora eu tenha começado a estudar Bourdieu e a incorporar na minha investigação sobre avaliação de políticas e sobre os determinantes sociais da saúde da doença desde 1996, no meu primeiro pós-doutorado na Universidade de Montreal. Bourdieu tinha acabado de estar na Universidade de Montreal, tinha feito uma palestra, o grupo lá da administração da saúde ficou entusiasmado, então eu participei de discussões lá na Universidade de Montreal e foi quando eu tive tempo de ler os principais trabalhos. Por que é que eu vou fazer uma exposição tentando articular a metodologia de análise sociohistórica com exemplos a partir de uma investigação minha sobre o campo da saúde coletiva, que é um pouco distante de vocês, físicos, químicos, mas estudando a história da ciência hard. Porque, para Bourdieu, há uma dificuldade muito grande de fazer uma exposição somente teórica, que o próprio Bourdieu, e aí começando com das questões importantes na sua epistemologia, que vem de Bachelard, que vem de outros autores que ele se inspira, não faz sentido a teoria dissociada da investigação empírica concreta. Ele é uma das questões que ele mais enfatiza, tanto que todos os textos e aulas e exposições que se transformaram em publicações, ele faz referência o tempo todo aos grandes estudos empíricos que ele fez ao longo da carreira dele e ao longo dos quais ele foi desenvolvendo os principais conceitos. Então, a exemplificação a partir de uma pesquisa minha também está numa segunda questão que ele traz como importante, que é que a pesquisa é algo que se faz na primeira pessoa, né? Então, tem toda uma crítica à terceirização das coletas de dados, das entrevistas, e daí, claro, que eu vou dar exemplos com as pesquisas dele, mas a minha, feita na primeira pessoa, onde eu coloquei os conceitos dele em funcionamento. As denominações que o próprio Bourdieu dá à contribuição dele, teórica,
num dos artigos que está na bibliografia que eu passei para vocês, Esboço de uma Teoria das Práticas, ele fala que ele desenvolveu uma praxeologia social. Ele foi o primeiro, digamos, esforço teórico dele, teórico e epistemológico, foi no desenvolvimento de uma teoria das práticas, e que ele chamou de uma praxeologia social. Por que uma praxeologia? Porque ele criticava tanto as abordagens objetivistas quanto as subjetivistas. A segunda denominação que ele deu à sua própria teoria foi de uma sociologia reflexiva, que também chamou de uma antropologia reflexiva. Esses dois nomes aparecem em livros do Seminário de Chicago e do Seminário da França. Que seminários foram esses? Um dos principais discípulos, vamos dizer assim, de Bourdieu é um americano chamado Loic Bacan. Loic Bacan é professor de Sociologia da Universidade de Chicago e durante um semestre, um ano, todo o grupo de lá da Universidade de Chicago estudou os principais trabalhos de Bourdieu e fizeram 2 seminários, um em Chicago e outro na França, onde os americanos, os sociólogos americanos faziam perguntas. Então, esses seminários estão publicados num livro chamado Responses, em francês, Respostas, e num livro em inglês, Introdução. No livro em francês, ele fala Introdução à Antropologia Reflexiva, e no livro em inglês, Introdução à Sociologia Reflexiva. O reflexivo aí vem principalmente de Cassirer. O Cassirer, ele toma como objeto de uma obra chamada Substância e Função, mostrar essa, digamos, romper com o que seria a concepção substancialista da ciência, que estava digamos, por exemplo, na biologia e na botânica, na classificação, a cada fenômeno corresponde um conceito. Então, ele mostra que a ciência se desenvolve quando passa a aprender a função expressa pela matemática, etc. Então, é mais ou menos essa ideia. Mas aí Bourdieu traz essa questão da reflexividade para a sociologia e para a antropologia, eu vou mostrar no meu trabalho concreto, que é uma forma, que ele chama de uma segunda ruptura. Então, essa reflexividade ela está ligada à segunda ruptura. A primeira ruptura, que Bourdieu vai buscar em diversos outros autores, em Bachelard, em Marx, ele mostra que é um ponto comum em Durkheim, em vários sociólogos e filósofos, que é a ruptura com o senso comum, não é suficiente para a produção do conhecimento científico. E é necessária uma segunda ruptura, que é a objetivação da posição do sujeito objetivante. Quando fala essas coisas assim, parecem todas muito teóricas e muito arbitrárias. Por isso a importância de ir mostrando com a pesquisa. Então, eu vou chegar lá. Só estou introduzindo, mas nós vamos voltar à reflexividade no momento da apresentação do meu trabalho. A terceira formulação que ele faz é da sociologia genética ou do estruturalismo genético. Ele incorpora a história, ele considera que a história é essencial para o conhecimento do mundo social, que não é possível uma sociologia sem história. E ele acha que é uma arbitrariedade a divisão das duas disciplinas, entre sociologia e história. Então, ele tem, principalmente no curso que ele deu sobre o Estado, que está publicado sob a forma de livro, inclusive traduzido para o português, está nas referências, ele tem várias aulas onde ele discute isso. E no livro As Regras da Arte, ele faz uma pesquisa sobre a emergência do campo artístico, a partir da análise de Flaubert,
e Manet como, na pintura e na literatura, o momento onde a lógica propriamente artística é criada, né? Então, mas é um estudo histórico, onde ele busca aprender a lógica da emergência de um campo. E, por fim, ele tem contribuições também à filosofia e à epistemologia. Aí, do ponto de vista da filosofia, um livro que essa questão pode ser melhor aprendida são as meditações pascalianas. E na epistemologia é o ofício do sociólogo. Vários outros, mas principalmente esses. Bom, quais são as principais contribuições de Bourdieu, ainda em considerações preliminares? É uma abordagem que busca superar oposições e vem de Bachelard, né, que os obstáculos aparecem pares, mas ele centra na questão da oposição do objetivismo com o subjetivismo. Então, ele começa nesse texto que é mais curto, Introdução à Teoria das Práticas, mas ele desenvolve isso melhor no livro O Senso Prático, que é onde a teoria das práticas é melhor desenvolvida, e ele começa dizendo que tanto a objetivação quanto a incorporação da dimensão subjetiva é fundamental para as ciências sociais, para o conhecimento do mundo social. E aí ele mostra como, no momento que ele entrou no campo científico, ele considerava fundamentais as contribuições do estruturalismo de Lévi-Strauss, por um lado, e do subjetivismo de Sartre. E parte do seu empreendimento teórico foi buscar articular essas duas dimensões, que ele tenta fazer isso a partir do conceito de hábitos. Né? Claro, os conceitos dele são todos articulados, eu vou introduzindo aos poucos, mas o hábitos que seria a história incorporada, o encontro de duas histórias, a história individual, a trajetória individual com a história coletiva incorporada nas estruturas sociais e a história individual incorporada no inconsciente. Aí um parêntese, não sei se tem algum psicólogo, no livro A Distinção, onde ele desenvolve uma das obras-primas, alguns consideram a obra-prima, mas é uma das obras-primas, é um livro de difícil leitura, mas é onde ele se enfrenta com o conceito de classe social de Marx e desenvolve a teoria dos campos, está melhor desenvolvida nas regras da arte, mas onde ele problematiza o conceito de classe social e desenvolve essa teoria dos campos, né? A teoria dele é fruto de múltiplas pesquisas empíricas sobre diversos campos sociais. Então, ele estudou o campo artístico, estudou a alta costura. Inclusive, é muito interessante o estudo da alta costura, porque é tão distante que aí nós vemos questões ligadas às práticas, à lógica das práticas, que estão também no nosso campo. Estudou o campo científico, estudou, que tem referências, como vocês estudam a história das ciências, tem um interesse particular, estudou as grandes escolas, além do campo científico, as grandes escolas, então, diversos universos sociais, estudou uma comissão sobre o alojamento. A partir dessa comissão sobre o alojamento é que ele apreende o Estado na comissão. É interessantíssimo como o estudo de uma micro-realidade permitiu ele fazer todo aquele desenvolvimento teórico e histórico sobre o Estado. É nesse curso sobre o Estado onde ele melhor desenvolve essa questão da história, da sociologia genética. Os conceitos dele também aparecem em espiral na obra, então é importante não ficar somente... Tem algumas coletâneas que foram
traduzidas, que são interessantes, mas são do início da trajetória dele, então é importante ler acompanhar o desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu fiz um seminário sobre Bourdieu, um professor de sociologia fez esse questionamento, que um dos problemas da teoria de Bourdieu era a ausência da história. Isso porque ele só tinha lido os primeiros trabalhos. A recepção de Bourdieu aqui no Brasil, no começo, foi muito na educação por conta do livro da reprodução. Sim. E outros estudos que eram estudos do tempo presente, vamos dizer assim. Ele estuda também a França nos anos 70, a distinção, ele trabalha com dados da França, o homo acadêmicos. Bom, um outro ponto importante é que ele estabelece um diálogo com os autores clássicos e contemporâneos em todos os seus trabalhos. Então, tem outro mito que Bourdieu não cita ninguém, que não é verdade. Ele dialoga o tempo todo, dialoga com os grandes autores contemporâneos, mas também com os clássicos, com Weber, Durkheim, Marx, Foucault, Habermas, alguns mais do que outros ele no livro sobre o Estado, ele discute com autores marxistas, concepções marxistas do Estado, concepções clássicas. Bom, ainda dele próprio, aqui eu estou fazendo só referência de Bourdieu, nenhuma referência de autores que estudaram Bourdieu, que atualmente, digamos, tem uma explosão de autores sobre Bourdieu. Eu acho importante, principalmente para vocês que estão fazendo mestrado, doutorado, ler o autor na sua obra. Depois ler os comentários e as discussões sobre o autor. Então, ele considera que a contribuição dele, ele desenvolveu uma filosofia da ciência relacional, que é essa ideia que vem de Cassirer e Bachelard, do real é relacional, uma epistemologia e uma metodologia reflexiva, retomando aquilo que eu já tinha falado, que implica numa ruptura com o senso comum e uma crítica ao conhecimento fenomenológico, ou seja, o conhecimento não é apenas o ponto de vista dos entrevistados, né? As percepções, como as várias correntes fenomenológicas advogam. Uso de diversas estratégias de objetivação, estatística, não uma estatística reducionista, mas ele buscou uma estatística relacional, que é a análise de correspondências, que é muito interessante, analogia argumentada. A teoria, ele acha que é um recurso de ruptura, quer dizer, a teoria para ser retificada, contestada, e, fundamentalmente, análise histórica dos conceitos, da emergência dos conceitos e dos processos sociais. Ele considera a análise histórica um dos instrumentos mais importantes de ruptura com o senso comum. A filosofia da ação disposicional, que seria a teoria das práticas. A ideia de disposição está ligada à ideia do hábito. O habitus, que não é diferente de hábito, que é um conceito dele, é esse que a história está incorporada no hábitus, que corresponde a um sistema de disposições. Isso fica mais claro para compreender o hábitus, a leitura da distinção. Resumindo um pouquinho, ele nesse livro, Razões Práticas, eu sempre sugiro a introdução a Bourdieu pela leitura do livro Razões Práticas, porque são palestras dele para diversas audiências, para o Japão, em países diferentes, onde ele torna mais didático, porque a leitura dos trabalhos de pesquisa é um pouco mais complexa. Então, ele, da sua teoria das práticas, ele critica a oposição, como eu já falei, entre o subjetivismo e o objetivismo,
tem um segundo aspecto importante também, que ele critica radicalmente a ação racional e a determinação externa. Então, ele diz que é uma margem de liberdade relativa, que os agentes sociais, ele recusa o conceito de sujeito, de ator social, em contraposição a esses dois conceitos, eles desenvolvem a ideia de agente social, quer dizer, que age, como o Weber também fala em agente das práticas, ele vai na mesma linha, mas discute isso, inclusive nesse seminário, no Responses, ele discute essa questão do agente, do conceito de agente, exatamente para questionar a teoria da ação racional. Porque o conceito dele de hábitos tem um componente não consciente. Então, ele mostra, o hábitos é um princípio gerador de práticas. Então, vou dar um exemplo aqui do livro A Distinção. Ele identificou num estudo sobre o gosto das classes sociais, que depois ele vai criticar o conceito, mas aí ele começou com uma amostra representativa de diversas classes sociais francesas sobre o gosto de obras de arte, o gosto de alimentação, o gosto de esportes e em várias áreas culturais, da apropriação de bens culturais, e encontrou que havia um gosto de necessidade, que era o das classes populares, que, digamos, que a mesma inserção social, a mesma trajetória social fazia com que a pessoa gostasse de uma pintura realista, por exemplo, um pôr do sol, um cavalo, um quadro com um cavalo numa campina, e gostasse das comidas substanciosas, carregadas. E aí ele vai, e a forma de arrumar a casa, etc. Então ele vai mapeando o gosto popular, que é o gosto da necessidade, das coisas práticas, da economia econômica, em contraposição ao gosto das elites, onde há uma distância, necessidade, que ele caracterizou como gosto de luxo, que aí tinha a possibilidade de apreciar a obra de arte abstrata, digamos, ele faz a fotografia de uma mão envelhecida, né? Então, ele só simplificando muitíssimo a distinção, mas só para vocês, para ilustrar e não ficar tão aparentemente arbitrário, essa questão da ação racional e do hábitos, né, do conceito de hábitos. Ele busca superar por meio da reinterpretação dos conceitos de hábitos, campo e luz e capital. São conceitos que já existiam antes dele, ele reinterpreta e dá um significado diferente. Por exemplo, Norbert Elias já usava hábitos, mas não nesse sentido exatamente que Bourdieu desenvolve. Mas vamos passar para frente, porque a gente vai voltar com a pesquisa, que aí fica mais bourdieusiano.